O jornal Correio do Planalto é um quinzenário fundado em Montalegre logo a seguir à Revolução dos Cravos, em 1974, idealizado por Bento da Cruz, médico e escritor, e concretizado juntamente com 3 amigos, José Dias Batista, Domingos Batista e Joaquim da Cruz. O diretor diz que era a altura de aparecer qualquer coisa, alguma para dar voz à população. Sem experiência alguma na área, lançaram-se nesta aventura que vive até hoje. Aqui na região de Montalegre não havia jornal nenhum e, portanto, era a altura de aparecer qualquer publicação. Começamos a pensar num jornal. Na altura não havia tradição nenhuma, nem experiência, nem sabíamos como é que isto fazia. Mas, por outro lado, encontramos facilidades porque pusemos o jornal cá fora. Estou a dizer pusemos porque era eu e mais 3. Era o professor José Batista, que ainda se mantém, felizmente, e o irmão, o Domingos Batista, que depois se afastou daqui da região fixou residência em Leiria e se afastou também um bocadinho do jornal, e o meu irmão Joaquim, que era advogado, infelizmente faleceu, mas eles perderam de início, passados uns anos, um pouco de entusiasmo, e eu, claro, como tinha, de certo modo, não é eles que não me levam mais a dizer que eu que fui o mentor. O Correio do Planalto, o que é para si no seu percurso de vida? No meu percurso de vida tem sido empecilho, porque eu perdi muito tempo com ele, perco muito tempo. E hoje, agora, a esta distância, eu ponho-me a pensar como é que eu aguentava aquilo. Portanto, eu passava pelo menos 8 horas no consultório. O jornal era quinzenal nessa altura. Eu ia por cada número 2 e 3 vezes à tipografia, não percebo como é que eu aguentava aquilo. Orlando Alves, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Montalegre, refere a importância deste quinzenário na região de se insere. O jornal mais antigo, o jornal da democracia barrosã, chamemos-lhe assim, o jornal que surgiu logo a seguir ao 25 de Abril e que tem efetivamente cumprido a missão que lhe cabe de ser o portador da mensagem e do espírito barrosã na comunidade imigrante, que estabelece, portanto, elos contínuos de ligação com essa mesma comunidade e também tem sido, digamos, o jornal, o espaço onde as pessoas extravasam as suas ideias e cumprindo dessa forma também um ato de cidadania e de civismo que aos barrosões todos, sem exceção, compete e cabe assumir e cumprir. Em novembro de 1974 saía para as bancas a primeira edição. As seguintes seguiram a mesma linha editorial, dar voz a quem não tinha e, acima de tudo, esclarecer a população relativamente a ideologias políticas. Este era, pelo menos, um dos objetivos de Bento da Cruz, diretor. Pires Veloso, major-general e candidato à presidência da República em 1980, visitou Montalegre nos 2 anos conturbados que seguiram o 25 de abril de 1974. Recorda como eram agentes de Barroso e quais os seus anseios no período pós-Revolução de Abril. Também sei que o general Pires Veloso era amigo próximo, não é? De Sá Carneiro. Certo. Exato. Como é que era como pessoa? O Sá Carneiro, para mim, era um grande estadista, um grande português. Quais os traços de personalidade que mais o caracterizavam? Um homem determinado, um homem inteligente, um homem extremamente sério, um patriota em alto grau. Isto para mim valia tudo. Uhum. Antigamente, em 75, passava por aqui, mas só de helicóptero. Quer partilhar essa... Não, depois dava aqui e falava com as pessoas, porque o meu objetivo era falar com as pessoas, porque eu... E vinha cá fazer o quê nessa altura? Falar com as pessoas e ver como é que estavam as coisas, como é que é dar-lhes paz, dar-lhes segurança. Ter um conhecimento mais concreto da realidade do país. E queria saber se eles estavam comigo ou se não estavam, com a democracia verdadeira. Porque eu tinha isto em mente, as minhas decisões, que muitas vezes tomei, militares, eu tinha que entrar com vários fatores para tomar as decisões, e um dos fatores principais era saber o pensamento da população, e eu tinha que seguir esse pensamento. Meio que eu vinha aqui, vinha a Vila Real, vinha a aldeias, vinha visitar de helicóptero,
precisamente para contactar a população, para saber o que é que eles desejavam mais. E o que é que eles desejavam mais nessa altura? Desejavam ordem, desejavam paz, desejavam democracia, não queriam lá aqueles indivíduos que vieram de Lisboa a fomentar uma pseudo-educação do povo, como eles diziam lá, não queriam essa gente, de modo que eu tinha que atuar em conformidade com os desejos deles. E lembra-se como eram as pessoas de Barroso na altura, em 75? Pessoas excelentes, boas, determinadas, sabendo bem o que querem, com um sentido de justiça muito grande e mais, sentia aqui uma força anímica e é com forças anímicas como havia aqui na região, Portugal há de ser salvo. Pioneiro na altura, o Correio do Planalto foi um resultado da mudança de regime que, por sua vez, serviu de inspiração para a criação de outros similares. Francisco José Viegas, atual secretário de Estado da Cultura, partilhou esta memória referindo a importância deste jornal na época, bem como a ligação que tem a Bento da Cruz. Lembro de Montalegre e também da sua primeira publicação, um jornal cuja inspiração foi o Correio do Planalto. Lembra-se? Como é que foi? Não, porque o Correio do Planalto era o nosso modelo, quer dizer, o jornal do Bento da Cruz era para nós a referência, porque não só era diferente do resto da imprensa que havia nessa altura e que era em geral muito má, como tinha também um toque literário, como é óbvio, quer dizer, tinha um toque que nos agradava e aquilo tinha um certo tom artesanal que era muito importante. E fazer esse jornal que nós fizemos era também uma forma de homenagear o Bento da Cruz e de homenagear aquele tipo de solidão, não é? A gente imaginava como é que, quer dizer, imagine-se, Vidago não tem jornal, Montalegre não tem jornal, mas a terra de Bento da Cruz tem um jornal, bem, portanto aquela coisa, Correio, depois tinha aquela sensação, Correio do Planalto, não é? Esse é um sítio de exílio, de onde alguém escreve, a contar histórias, a contar notícias, há poucas, mas há histórias para contar, e era isso. Por falar em Bento da Cruz e em livros, o Francisco José Viegas teve a missão de apresentar Prolegómenos em Lisboa, no Teatro Nacional Dona Maria II. O que é que foi para si? Foi um recuar no tempo, à altura que também fez o seu jornal, inspirado foi cumprir um sonho. Antes de apresentar esse livro do Bento da Cruz, eu só tinha estado com ele uma vez, e tinha gostado muito, porque era uma pessoa muito divertida, era uma pessoa com muita graça, uma pessoa cultíssima, uma pessoa que falava da sua experiência de vida e da marca transmontana na sua vida, de uma forma que me agradava muito, e eu sempre quis voltar a estar com ele. E de facto, quando o dono da Âncora, que é a editora, me convidou a apresentar o livro, eu fiquei muito contente. Foi um reencontro. Foi um reencontro com o Bento da Cruz, que eu gostava muito. Gosto muito das coisas que ele escreve, porque não tem nada de... Apesar de se passarem, vamos lá ver, apesar de se passarem em Montalegre, apesar de se passarem no Barroso, apesar de passarem nas montanhas, não são propriamente histórias exclusivamente rurais. Ou seja, são boas, mas não é por serem rurais. São boas porque transmitem uma visão do mundo, transmitem uma energia absolutamente, às vezes avassaladora, às vezes muito forte. Atualmente o jornal é quinzenal, com uma tiragem média de 3.000 exemplares por mês. O valor das assinaturas ronda entre os 15 e 45 euros, valor anual, que oscila mediante a localização geográfica do leitor. Por avulso custa 75 cêntimos. Vive por persistência do seu diretor e com a colaboração de jornalistas locais que dão corpo à meia dúzia de folhas que compõem cada edição. Histórias de vida, desporto regional e política local são algumas das áreas que cabem no Correio do Planalto, levadas a todos os cantos do mundo onde moram barrosões. Aborda questões locais e dá voz aos leitores. Celebra este ano 38 anos de vida.